A gente já teve no Brasil, no período, por exemplo, para citar um exemplo apenas, Diretas Já. Ainda na ditadura, 84, comunidade artística presente, dizendo: nós queremos escolher o presidente. Em outros momentos da democracia, nós vimos os artistas também posicionados. Não estou falando de consenso da classe artística, porque não existe consenso. Eu estou dizendo de posicionamento. Qual é a sua percepção, Marcos, em relação ao momento atual, onde a gente está meio perplexo? Meio, não. Vou falar por mim. Completamente perplexo, com a saraivada de exemplos que não seriam em favor da democracia, digamos assim. Como é que você vê o momento? Porque, tudo bem, a gente está no recesso, a gente está na quarentena, então não é momento de mobilização física. Mas antes da quarentena, a gente já percebia, e não é apenas no núcleo artístico, uma dificuldade dessa resposta. A sociedade está meio aparvalhada, meio assim desarticulada. Qual é a sua? Eu queria ouvir tua opinião sobre isso, fulanizando a questão. A sua opinião sobre a parte que caberia aos artistas, e aí eu estou colocando a colcha grande, não é só artistas de teatro, cinema e TV, eu estou falando também dos músicos, estou falando dos artistas plásticos. Não, eu acho assim, puxando, eu fui criado dentro do cinema novo ali, né? E aí você tinha uma união muito grande dos cineastas, né, para um inimigo comum, que era a ditadura. Acho que quando a gente tem um inimigo comum, é mais fácil você unir as pessoas. No que a gente passou a ser uma democracia, cada um começou a olhar para si, né, dessa construção. E a gente vem construindo politicamente uma polarização muito prejudicial ao pensamento. Eu acho que a gente ficou muito dividido e a classe artística acabou caindo nessa cilada, sabe? Dessa divisão. Se você é a favor dele, você é contra mim. Né? Você não pode ser a favor de um, eu ser a favor de outro, nós estamos juntos. Não. Se criou essa polarização que foi estimulada até hoje. Né? Até hoje. Nós temos dois polos aí, né, políticos que se retroalimentam. Né? Quanto mais um tiver em evidência, melhor para o outro para poder bater. E a gente não consegue enxergar o todo. A gente não consegue se enxergar. Eu acho que aí entram questões humanas de vaidade, né? Eu acho que a classe artística ela precisa. Agora a gente até começa a ter, de uma certa forma, começa até a se unir por uma questão comum do que está acontecendo, do que está vindo do governo federal. Isso exige uma união. Mas eu te pergunto, onde é que estão também os políticos? Onde é que está essa união, essa frente democrática pelo Brasil? Verdade. Pessoas Verdade. que estão pensando o Brasil como um todo de verdade, né? Porque todos eles entram dizendo que não querem reeleição e todos lutam pela reeleição. Porque se você entra pensando em reeleição, você não vai fazer nada. Não tem jeito. Se eu não me dedico, se eu não posso me dedicar 4 anos da minha vida a tentar fazer o melhor que eu acho, entendeu? Eu não vou conseguir fazer isso em 8 anos. Né? Uma coisa é você fazer bem durante 4 anos e a população querer que você volte. Outra coisa é você começar pensando em 8 anos. Aí você só vai ficar fazendo conchavo. E eu acho que a classe artística entrou um pouco nessa, sabe? A gente começou como é que se diz? A assinar embaixo dos políticos demais. Entendeu? Acho que o artista ele tem que estar um pouco fora, tem que participar da política. Eu também não acho que é obrigação de ninguém. Eu acho que cada um é livre para participar da maneira que achar melhor, mas eu acho que a gente tem que se ouvir mais. A classe se ouve muito pouco, né? Existe uma disputa de egos, tem uma dificuldade assim Eu acho que a postura da Regina naquela entrevista ontem mostra bem isso, né? Ela tem zero espírito democrático, ela está zero interessada em entender o que é cultura, de ouvir. Porque se tivesse um pouco de humildade ali, ela teria escutado a Maitê. A Maitê deu um toque legal para ela ali, entendeu? Era para ela ouvir, falar, Maitê, realmente, entender as dificuldades, sabe? Para quem não ouviu, Marquinho, para quem não acessou ainda a entrevista da Regina, se você puder lembrar qual foi o toque que a Maitê deu durante a entrevista. A Maitê valorizando os artistas, né? Que a gente perdemos grandes artistas essa semana, esse mês, né? E a cultura brasileira não se manifestou, não está preservando essa cultura. E aí a Regina vem e fala que ela não é um obituário,
entendeu? Ela falando como a Maitê cobrando que a classe precisava ser ouvida, exatamente, entendeu? Era um papo, elas foram amigas em algum lugar. A Maitê o tempo inteiro se colocou à disposição. Eu apoiei, eu não apoio esse governo, né? Quero que as coisas deem certo de alguma forma, né? Cada vez fica mais difícil a gente acreditar nisso, vindo do que está por aí, mas enfim, eu quero que o Brasil dê certo. Então, quando a Regina assumiu, eu fui um que falei, pô, Regina, legal, mandei uma mensagem, boa sorte, entendeu? Falei, pô, quero uma pessoa da classe ali, por pior que possa ser, né? Nunca vi a Regina, nunca ouvi a Regina fazendo um discurso político, né? A não sei quando ela falou lá do medo que ela teve em relação ao Lula, mas ela, falei, de repente vai que ela se cerca bem, arruma bons gestores em volta e tal, mas nada disso aconteceu, entendeu? Então eu acho que talvez a classe agora se una melhor. A gente está fazendo uma vaquinha monstruosa dentro da classe artística, todo mundo se ajudando, são milhões de técnicos aí que estão desesperados. Né? Qual é a perspectiva que a gente tem? Quando é que a gente sabe? Quando é que vão voltar os cinemas, os shows, né? As exposições, as pessoas poderem se reencontrar? A arte depende desse contato, dessa conexão. Então é um momento, André, muito difícil, assim, tudo é fora, é uma força que a gente faz para poder encarar o dia a dia, e eu acho aí vem os benefícios, de uma certa maneira, dessa quarentena.